Imagine um tempo antes da grana, antes do dinheiro, antes do tutu. Como que o pessoal fazia para trocar coisas e serviços? Lá no começo da humanidade, o escambo era o esquema, a principal forma de comércio. Era troca direta, um produto ou serviço por outro, na lata. Por exemplo, um agricultor cheio de grãos podia trocar com um pastor por lã. Tipo, toma essa lã aí, me dá esses grãos aqui. E esse sistema funcionava numa boa para comunidades pequenas, onde todo mundo se conhecia e sabia o que o outro precisava, qual era a necessidade de cada um. Só que o escambo tinha lá seus pepinos, suas desvantagens. Achar alguém que tivesse o que você queria e ainda quisesse o que você tinha para oferecer era viu? Complicado. Imagina trocar uma vaca por um vaso de barro. Ia ser meio difícil, né? Essa dificuldade limitava o tamanho e a eficiência do comércio. Conforme as sociedades foram crescendo e ficando mais complexas, tipo novela das 8, as limitações do escambo começaram a ficar na cara. Precisava de um sistema novo, algo que facilitasse o comércio em grande escala, algo mais eficiente. E essa necessidade abriu caminho para a invenção do dinheiro, da bufunfa, da grana. As primeiras moedas apareceram lá na Lídia, onde hoje é a Turquia, mais ou menos no século 7 a.C. Essas primeiras moedas eram geralmente feitas de electro, uma mistura natural de ouro e prata. Os lídios carimbavam as moedas com imagens e símbolos, mostrando o valor e garantindo que não eram falsificadas, que eram originais. Essa ideia mudou tudo no comércio. Foi uma revolução. As moedas eram uma forma padronizada de troca, fácil de carregar e que durava bastante. Os comerciantes não precisavam mais ficar dependendo do escambo ou carregando mercadorias pesadas para lá e para cá. As moedas eram fáceis de carregar e dava para trocar por um monte de coisas e serviços. A invenção das moedas se espalhou rapidinho pelo mundo antigo. Da Grécia à Pérsia, de Roma à China, todo mundo viu a vantagem de ter essas moedinhas padronizadas para facilitar as trocas. Conforme as moedas foram ficando populares, o design e a produção delas também evoluíram. O formato redondo virou padrão, substituindo as formas esquisitas de antes. Essa mudança mostrou como as moedas redondas eram práticas, fáceis de manusear, empilhar e contar. Metais como ouro, prata e bronze viraram os queridinhos para fazer moedas. Esses metais eram valorizados por durarem bastante, poderem ser divididos e por serem relativamente raros. Os governos e governantes começaram a controlar a produção e padronização das moedas. Eles criaram as casas da moeda, lugares específicos para fabricar as moedas. Esse controle permitia que os governantes garantissem a qualidade e o padrão das moedas, fazendo com que as pessoas confiassem mais no valor delas. Com as moedas padronizadas, o comércio ficou mais fácil em regiões maiores, conectando lugares distantes através de uma forma comum de troca. As moedas dominaram o comércio por séculos, mas, lá na China, durante a dinastia Tang, por volta do século 7 depois de Cristo, surgiu uma nova forma de dinheiro, o papel moeda. As primeiras versões do papel moeda eram tipo umas promissórias emitidas por comerciantes ou pelo governo. Essas notas eram uma promessa de pagar ao portador uma certa quantia de prata ou ouro quando ele quisesse. O papel moeda tinha várias vantagens em relação às moedas. Era mais leve, fácil de carregar e mais barato de produzir. Mas, no começo, o pessoal torceu o nariz para o papel moeda. As pessoas não confiavam muito no valor do papel, principalmente quando ele não era lastreado em algo concreto, como ouro ou prata. Com o tempo, conforme os governos e as instituições financeiras foram ganhando credibilidade, o papel moeda foi ficando mais aceito. Lá pelo século XIII, o papel moeda já tinha chegado na Europa através das rotas comerciais, como a Rota da Seda. Seção 5.
a força dos bancos, protegendo e administrando a grana. Conforme o dinheiro foi ficando mais moderno, as instituições que cuidavam dele também ficaram. Os bancos apareceram como peça fundamental no sistema financeiro. No começo, os bancos eram tipo um cofre gigante para guardar moedas e outras coisas de valor. Comerciantes e gente rica podiam guardar suas fortunas nos bancos, diminuindo o risco de roubo ou perda. Os bancos também ajudaram muito o comércio, fornecendo cartas de crédito. Essas cartas garantiam o pagamento, permitindo que os comerciantes fizessem negócios à distância, sem precisar carregar rios de dinheiro. Os bancos também começaram a emprestar dinheiro para empresas e pessoas, cobrando juros. Essa prática, chamada de reserva fracionária, permitia que os bancos criassem dinheiro novo na economia. Seção 6. Dinheiro digital, uma revolução nas finanças. No final do século XX, a forma como usamos e trocamos dinheiro mudou completamente com a chegada do dinheiro digital. Com os computadores e a internet, as transferências eletrônicas de fundos, ou TEDs, surgiram como uma forma mais rápida e eficiente de mexer com dinheiro entre contas. Cartões de crédito e débito viraram febre, permitindo que a gente comprasse sem precisar carregar dinheiro vivo. Os bancos online e os pagamentos pelo celular mudaram ainda mais o cenário financeiro. Hoje, as transações digitais estão em todo lugar, oferecendo praticidade e rapidez. E com a chegada das criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, surgiram novas possibilidades para transações digitais seguras e descentralizadas. Seção 7. O futuro da grana. Inovações no horizonte. O dinheiro está sempre mudando e o futuro promete. As moedas digitais de Banco Central, as CBDCs, que são as versões digitais das moedas emitidas pelos bancos centrais, estão sendo estudadas por vários países. As CBDCs podem facilitar o acesso de todo mundo aos serviços financeiros, diminuir os custos das transações e combater atividades ilegais. O desenvolvimento da tecnologia blockchain e as plataformas de finanças descentralizadas, as DeFi, estão desafiando o sistema financeiro tradicional. Essas inovações podem trazer mais transparência, segurança e acesso aos serviços financeiros. Com a tecnologia avançando cada vez mais, podemos esperar mais novidades na forma como usamos e interagimos com o dinheiro. Seção 8. O impacto do dinheiro, moldando sociedades e economias. O dinheiro sempre foi muito importante para as sociedades e economias. Facilitou o comércio, ajudou a economia a crescer e permitiu o desenvolvimento de sociedades complexas. Mas o dinheiro também é fonte de poder e desigualdade. A riqueza mal distribuída costuma causar divisão social e conflitos. Os governos e os bancos centrais têm um papel fundamental para controlar a quantidade de dinheiro em circulação e garantir que a economia fique estável. Decisões sobre política monetária, como definir a taxa de juros, podem ter um impacto enorme na economia inteira. Seção 9. Um mundo sem grana. Dá para imaginar? É difícil imaginar um mundo sem dinheiro, né? Ele está em todo lugar. Mas alguns pensadores já imaginaram uma sociedade sem dinheiro, baseada na ideia de abundância, compartilhamento de recursos e consumo colaborativo. Ainda são ideias teóricas, mas elas fazem a gente pensar sobre a importância do dinheiro nas nossas vidas e a possibilidade de termos outros modelos econômicos. A história do dinheiro mostra como as pessoas são criativas e como estamos sempre buscando jeitos melhores de trocar bens e serviços. Com a tecnologia avançando sem parar, o futuro do dinheiro deve ser tão cheio de mudanças quanto o passado.